Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Mesmo depois das novas regras, o decreto das armas ainda provoca muita polêmica. Embora a medida tenha sido justificada pelo presidente Bolsonaro como cumprimento de uma promessa de campanha, especialistas e pelo menos 16 governadores pedem sua revogação integral por entenderem que ele incentiva a cultura da violência. Do outro lado, os que defendem o decreto lembram que o cidadão tem todo o direito de ter uma arma para se defender. Mas o próprio governo voltou atrás, quando a imprensa concluiu que, como estava, o decreto permitia até mesmo o porte de fuzis automáticos. Enfim, de um lado e de outro, existem argumentos que justificam o prosseguimento do debate em torno do tema. Por isso mesmo, o Câmara Debate traz hoje os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Julian Lemos, do PSL da Paraíba, para a gente poder discutir esse tema tão momentoso. Queria começar pelo deputado Paulão. Deputado, por que o decreto, a seu ver, deve ser revogado? Primeiro, te cumprimentar, Paulo, todos os telespectadores, cumprimentar o deputado Júlia. Veja bem, primeiro que esse debate é um debate internacional e milenar. Se a gente verificar a história de Roma, você tinha exércitos privados, quem tinha poder econômico. Chegou um momento que o Estado romano albergou a questão da segurança. E depois da Revolução Francesa, a temática da segurança foi tão forte que o Estado, naquela visão clássica, liberal, mesmo dando liberdade ao cidadão, entendeu que a segurança era necessário ser estatal. E a partir daí você ter pessoas treinadas representando o Estado para fazer a intermediação. A gente tem uma sociedade conflituosa, não só no Brasil, no mundo. E no caso específico do Brasil, é preciso destacar alguns números. O país em guerra que mais mata no mundo é a Síria, 13 mil pessoas ano. O Brasil não está em guerra oficialmente e mata 63 mil pessoas. Jovem, negro e pobre da periferia. E Outro dia vi um cálculo, alguém dizendo, é um Vietnã por ano. Por ano. E a gente tem feminicídios, a gente tem conflitos de trânsito, a gente tem morte por ódio, inclusive agora recente, de jovens que atearam fogo no morador de rua. O caso aqui do índio, né, que foi o Galdino, enfim. A gente tem uma sociedade violenta. Então, quando você coloca armas na mão da pessoa, na minha compreensão, agrava. E aí não é uma posição só ideológica. Eu sou do PT, está aqui o Júlio, que é do PSL. Quando a gente verifica autoridades como a ONU, contrário, quando você verifica a CNBB, o Papa, líderes religiosos, estudiosos da matéria, questionando esse decreto, porque tem profundamente. Por último, Paulo, não foi consultado o próprio organismo interno do governo, que é o Serviço Único de Segurança Pública, o SUSP. Ora, como é que você apresenta o decreto e não faz essa discussão com a sociedade? Então, a grande discussão é essa: a sociedade não foi ouvida. Não precisa só ser somente questão de campanha, ser independente de ser partido A ou B. É um tema tão polêmico que é necessário que a gente aprofunde o debate. Por isso que sou contrário ao decreto. E justamente para aprofundar o debate é que estamos aqui. Deputado Julian Lemos, na sua opinião, esses argumentos se sustentam, esses levantados pelo deputado Paulão? Primeiramente, cumprimentar o Paulo, cumprimentar a excelência do deputado Paulo também. Primeiro, não se sustenta. Quando a gente vai para a discussão de armas, ela quase sempre é ideológica, sim. Os números que o deputado falou, 64 mil mortes, ele também se soma aos 60 mil casos, ou 45, 50, varia por ali também, de acidente de trânsito, indisciplina, o alcoolismo. Esse volume maior de 64 mil mortes está ligado, sim, à criminalidade, drogas, e o maior pai disso aí, mãe disso aí, se é que a gente pode chamar isso de pai e de mãe, é a corrupção. É um debate muito extenso a respeito das causas. O que não pode
é o Estado brasileiro, ou seja, qualquer Estado, ter a incapacidade e, sobretudo, a incompetência de tirar as armas dos criminosos e, sobretudo, não controla essa circulação e deixar o homem de bem sem ter o acesso. Por exemplo, eu falo com propriedade, muitas vezes discutir de forma ideológica um assunto técnico como esse fica mais complicado, principalmente em pouco tempo. O Estado brasileiro, que, por exemplo, só para você ter ideia, em 1980, a criminalidade ou a violência, como alguns queiram chamar, que há uma diferença de criminalidade e violência, na década de 80, 8 pessoas, 10 no máximo por 100 mil habitantes. Chegamos aqui ao extremo de ter 30 homicídios por 100 mil habitantes. O estado da Paraíba que eu vivo chegou a morrer 26 pessoas no final de semana, Pernambuco por ali. Então, Ceará nem se fala. Proporcionalmente chegou a uma criminalidade maior do que o próprio Rio de Janeiro, que é a vitrine do país. O que a gente tem que atentar é o seguinte, existe hoje uma legislação que é uma das mais severas do mundo para que você possa ter um acesso à arma de fogo. O Estado, qualquer um deles, até o americano, eu não gosto nem de citar muito o exemplo americano, porque lá existe uma cultura, uma estrutura de segurança pública inigualável com a daqui, né? Mas a gente vai para próximos aqui, Chile, Paraguai, onde a quantidade de armas chega a ser 3 vezes maior do que nós temos aqui e o índice lá embaixo. O que nós temos que compreender é o seguinte, de acordo com a lei, portar uma arma é um direito do cidadão. O colega deputado falou que a sociedade não foi consultada. Claro que foi. No referendo, ela foi consultada e 64% das pessoas disseram sim, que não queria, não era que quisesse apenas a negociação, a comercialização de armas de fogo, mas não fosse retirado o direito. E o que é direito? O direito é aquilo que você nasce. Você nasce com ele, não tem o que estar mexendo. Agora, de fato e de direito, eu tenho consciência, e qualquer pessoa, não precisa ser técnico especialista, não. A sua segurança pessoal, você é o primeiro indivíduo a ser responsável por ela. O Estado, por mais competente, por mais que tenha a obrigação e o dever de proteger o cidadão, ela não tem como lhe atender em 10, 15 segundos ou 20 ou 1 minuto, né? As redes sociais, a internet está repleta de exemplos, né, de vítimas que deixaram de ser vítimas e, na realidade, surpreenderam o agressor. Finalizando, eu digo, a proteção individual, sem dúvida, para aquele que tem competência, e falo com propriedade, porque sou atirador e sou instrutor de tiro e venho da área de segurança privada há mais de 17 anos. Os números não mentem. E aqui no Brasil hoje, por exemplo, porque já quem gosta de falar muito em número, a banheira que a criança toma banho, ela mata mais do que a arma em casa. Deputado Paulão, o que o senhor acha dessa ideia que é muito polêmica, levantada pelo deputado Jaislan, da necessidade do cidadão ter uma arma para se defender? O senhor tocou aí, até fazendo uma remissão histórica que vem lá de Roma para cá. Mas, do ponto de vista da situação atual do país, será que se justifica assim tão fortemente a necessidade da manutenção desse direito só nas mãos do Estado? Ou o cidadão, como diz o deputado Jaislan, também não teria o direito de ter sua arma para a sua defesa própria e de sua família? Ele já tem a arma. A arma está na mão de pessoas qualificadas com autorização da Polícia Federal. O que a gente pode até discutir é o seguinte, que é uma crítica muito forte, que a autorização hoje das armas, ela só é feita pela Polícia Federal. E, inclusive, a discussão por que também o Estado, através da Polícia Civil, não fazer esse papel. Isso aí não é problema. Agora, você tem que passar por um procedimento. O decreto, quando diz isso, o debate ideológico, claro que é ideológico. O que é ideológico? Ideias. E quer acabar as ideias, o saber, claro que é ideológico. Sempre vai ter o contraditório, né? Agora, o que não pode é que a área de segurança, quando disse assim, não a sociedade foi consultada, mas tem que ser por especialistas. E esse é o problema. Porque é um corporativismo tão grande só na área de segurança em querer discutir a segurança. É necessário que a sociedade participe. Quando você discute educação, você discute com especialistas, mas discuta os alunos e os pais. Na saúde, você escuta o usuário, mas na segurança, não. Geralmente, você tem um Conselho Estadual de Segurança, o plano maior, você tem toda a estrutura de segurança, mas não tem a sociedade. O que eu estou levantando aqui, não é possível a gente subestimar o Fórum de Segurança Pública que a USP tem, que é referência para o mundo. Ele tem dados estatísticos, inclusive com outros países, que esse método, esse modelo não vai equacionar. Pelo contrário, vai aumentar a violência.
Porque a gente tem uma sociedade que ela é violenta. Então, quando você coloca uma arma, exemplo, só a título de eu sou da área, né, apesar de não exercer, advogados, vai ter direito. Quantos mil advogados tem no Brasil? Eles vão ter direito de uma forma, porque com esse decreto ele flexibiliza, ele dá direito a algumas categorias, não é querendo demonizar. Clube de tiro, você coloca uma quantidade de munição que é maior do que a americana, que é referência, como foi dito pelo deputado, onde tem uma cultura americana, desde o método do Velho Oeste. Então, veja bem, esse modelo está sendo questionado porque o setor competente não foi vivido. Eu estou dizendo aqui o SUSP, né? A discussão onde você discute a segurança pública é um órgão do governo, é um órgão do Estado, maior ainda, independente de ser Bolsonaro, Lula ou Dilma, do Estado. Esse órgão não foi ouvido. Agora, como é que você não escuta um órgão específico? Deixa eu ouvir o deputado Julian, só para a gente equilibrar o tempo. E também para colocar de forma bem explícita essa questão que o deputado Paulão está colocando aqui. Quer dizer, a pura existência de armas em circulação, deputado Julian, não é um risco à segurança pública? Bem didático. Vamos lá. Uruguai, existem 32 armas por 100 mil habitantes. Brasil, 8,8. Você vai para o Chile, 10,7. Você vai para a Argentina, 12,6. Números de mortes. Veja só, onde tem mais armas, 6,6. Argentina, 5,8. O Brasil, 25,5. Não há correlação. Mas não há outros fatores não existe. Interferir Tudo é fatores. Resultado? Por exemplo, aqui no Brasil, o que mais aumenta essa questão da criminalidade, isso é óbvio, questão de drogas, é a corrupção. Quando começa a se tirar dinheiro da escola, por exemplo, de forma criminosa, acontece o quê? Evasão de escolas, aí vai para o crime, isso aí eu estou falando, é um debate sociológico, vai para longe, mas eu estou falando aqui de forma bem pragmática. Não é o fator de ter uma arma na mão de um cidadão habilitado. Por exemplo, ontem eu fiz pela terceira vez o meu exame psicotécnico. Confesso e vou dizer aqui, deputado, desafio, olha que eu sei o que eu estou lhe falando. Se hoje o teste de porte de arma, da forma que é hoje colocado no Brasil, for aplicado para todas as polícias do país, no mínimo 30% a 40% são reprovados. Eu estou afirmando isso. Veja bem, quando trata-se de uma posse de arma dentro da sua residência, o pré-requisito é uma coisa. Quando você vai portar, é sim a legislação mais severa. A questão da arma na mão do cidadão, propriamente, agora existe defeitos de fabricação. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Se a pessoa tiver realmente mal intencionada, isso aqui não é uma lei didática, não. Vou dar um exemplo. Aqui dentro do estúdio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez 8 pessoas. Se entrar alguém ali com um revólver 38 e começar a disparar aqui, e cada um se mover para um lado e talvez acerte um com muita certeza, olhe lá, se ele for bom de tiro. Se entrar alguém com um facão aqui, não escapa nessa luz aqui que a gente está iluminando a gente. É simples, eu estou falando como especialista. A questão da arma no cidadão de bem, a única finalidade dela, ela não tem outra finalidade. De uma arma curta, por exemplo. Né? Alguns até demonizam o fuzil pessoal. E poderia até entrar no fuzil aqui, vocês vão ter outra aula. Mas veja bem, a questão da arma curta é para defesa pessoal e de terceiros. Eu uso arma há mais de 18 anos de idade. Mais de 18 anos que eu utilizo arma de fogo. Me sinto protegido com ela e seguro. Não que ela será absoluta na minha defesa, mas que ela me dará a chance. Caso eu tenha de 2, 3 segundos para sacar minha arma, eu garanto que o agressor talvez não tire a conta muito certa. O debate continua, mas nós vamos a um rápido intervalo. Hoje nós estamos recebendo os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Julian Lemos, do PSL da Paraíba. Eles estão discutindo o decreto das armas. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Câmara Debate, que está discutindo hoje o decreto das armas, com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Julian Lemos, do PSL da Paraíba. Deputado, o senhor rapidamente falou da questão do psicotécnico. Como é que é esse teste? Olha, é um teste que vai... Para quem quer renovar? Na realidade não existe a renovação, existe quando o porte... você quando não tem, vai tirar do zero. Se vencer, você automaticamente é como nunca tivesse tido um, né? Ele é muito importante porque vai ver a questão da sua percepção,
raciocínio lógico. Pronto, por exemplo, eu já sou acostumado, sou do meio. Eu tive uma entrevista ontem, pelo menos com a psicóloga que me fez, de praticamente 1 hora. Foi 1 hora de entrevista e mais 1 hora com um tempo marcado ali, 2 minutos para isso, 3 para aquilo, para ver sua percepção, questão de... e ali ela identifica. Se for um profissional sério, ela lhe dá uma canetada e tira você de tempo na hora. E acho que deve ser feito dessa forma. Ali é avaliado primeiro a sua questão psicológica. Coloca exatamente o equilíbrio, sinais de depressão, por exemplo. Tudo aquilo ali é feito. Eu estou baseando em algo que é bem feito, ok? Quando você vai para o teste de aptidão de tiro, aí a coisa fica mais complicada. Primeiro porque você vai ter que fazer 2 tipos de teste, um mais brando, que é para posse, e quando trata-se de porte, o próprio agente federal é quem vai ser o seu instrutor ali na hora. Instrutor não, pelo menos o seu fiscal. E você não pode errar. Você não pode errar. O errar já lhe tira exatamente da possibilidade. Ter uma ideia de e é bom que fique claro que nós temos a lei com a legislação mais severa do mundo para portar uma arma. Agora, deputado Paulão, apesar de todos esses cuidados, a gente percebe que a polêmica continua quando se trata, por exemplo, da extensão que o decreto deu ao porte de armas em relação às categorias profissionais. São muitas categorias profissionais. E aí houve cálculos aí dizendo que são milhares de pessoas no Brasil que vão passar a usar armas que não usam hoje e que vão passar a ter o direito de usar essas armas. Como é que o senhor avalia essa situação? Muito grave. Inclusive foi importante que o deputado Júlia fizesse a exposição do processo, né, do novo porte que ele teve. E o cuidado, o zelo, a visão personalíssima. Isso porque hoje é um público restrito. À medida que você amplia, esses profissionais, ao invés de ter poucas pessoas para analisar, ele vai ter milhares de pessoas. Então, um é você, o médico particular, que tem uma consulta personalíssima, e o outro é você, o médico do SUS, que tem uma consulta de 2, 3 minutos. Não vai ser diferente. Então, um psicólogo que tinha 1, 2, 3 casos, ele vai ter milhares de casos. Então, a própria qualidade nessa avaliação cai. E vai ter mais acesso às armas. Esse é um fator. E essas armas nas mãos dessas categorias profissionais todas, a seu ver, vai dar mais garantia a essas pessoas ou vai colocar em risco? Veja bem, houve um caso agora, recente essa semana, e foi dito aqui pelo deputado Júlia no intervalo, mesmo não fazendo o debate, relativo à questão dos militares, que de repente tem um número de munição menor para fazer o treinamento. E ele fala que tiro é prática, não é? Ora, nesse caso, tem concordância. O Estado tem que ter condições para os profissionais que são qualificados para nos representar, ter mais treinamento. E você tem um processo psicológico muito forte, onde ocorreu, inclusive, aquele sargento se separou, matou a mulher, tentou suicídio e tal. Eu estou colocando um profissional específico. Imagine o pacato cidadão numa sociedade onde a gente tem uma contradição social que a tendência é agravar. Questão de trânsito, né? Isso vai ser um fator que vai aumentar. A outra coisa é o seguinte, vem uma pessoa, o bandido, de repente você está num sinal e ele tenta lhe assaltar. Você, no ímpeto de responder, você está numa posição totalmente desguarnecida, o seu revólver de lado, e você e o cara com o revólver aqui no teu pescoço ou na tua cabeça. Então, tentar reagir. Esse sentimento de proteção é a arma. Então, a arma, eu não sou especialista é o Júlia, vai aumentar a violência, sim. Outra coisa também, que hoje a imprensa começa a discutir, que eu deixo aqui para refletir, é a respeito do processo, essas armas legalizadas, por mais que a gente não queira, ela vai aumentar o mercado de armas. E eu não tenho dúvida que essa estrutura que foi levantada pelo deputado Júlio da corrupção, ela vai ser beneficiada, ela não precisa nem arma de fora. Mas eu queria ouvir o deputado Júlio. O senhor acha que essas armas novas que vão entrar em circulação terminarão, como alguns analistas e o próprio deputado Paulão está falando, vão terminar nas mãos da bandidagem? Olha, o bandido já invadiu o quartel do Exército, já invadiu o quartel de Polícia Militar para roubar arma. É possível que uma arma ou outra chegue lá, mas isso não é via de regra. Com todo respeito ao deputado Paulo, isso é um grande romance. Isso não é que vai chegar na mão. Eu tenho mais ciúme da minha arma do que você possa imaginar. Não é bem assim, as armas vão chegar lá. Outra coisa, deputado Paulo, a quantidade de policiais que se suicidam no país,
é assustadora. Nem divulgado é. Delegados, médicos, parece que até a classe médica suicida-se mais do que policiais. A opressão, de repente até da própria profissão, as dificuldades, os conflitos entre casais, isso é uma coisa que vem de tudo que é lado, problemas financeiros, alcoolismo, droga. Isso não é relativizado não pode ser vinculado apenas à questão de armas. Eu estou querendo aqui que dentro dos padrões normais, isso não acarreta maior índice de criminalidade. A criminalidade ela é vinculada ao criminoso. Agora, essa orientação a respeito de que você está dentro de um carro, eu estou falando dentro dos padrões normais, você que tem um instinto de defesa e você pratica, é diferente. Ninguém vai sacar de sua arma em situação vexatória. O que não lhe dá, vexatória não, inferior. O que não lhe dá garantia de não reagir e não ser morto. Eu não preciso aqui citar quantos e quantos exemplos no país de pessoas que não reagem e têm sua vida ceifada, simplesmente por maldade do criminoso. E eu aqui, quem quiser ir na minha rede social pode verificar, eu sempre mostro isso, quantos e quantos criminosos tentaram achar que estariam por cima, ali na vantagem, terminaram sendo mortos no caso de uma defesa. Só finalizando a linha de raciocínio, é muito importante ficar claro que eu posso até morrer em caso de uma tentativa. Isso aí é uma tendência ou não. Isso é muito variável. Agora, eu ficar à mercê do criminoso, para além de tirar a minha vida, abusar da minha esposa, dos meus filhos, fazer o que quiser, aí fica muito difícil. Eu desafio a procurar na história, já que o deputado citou, toda nação que desarmou seu povo, ela estava mal intencionada, sem exceção. O senhor concorda, deputado? Totalmente. Por isso que o bom debate é rico. E você falou que, no intervalo, quanto caiu a qualidade nessa casa, no plenário, muitas vezes, que você desqualifica o debate. Aqui a gente tem posições antagônicas, diferenciadas. Mas um debate onde a população vai assistir e terá a sua opinião. Sou contrário. Inclusive, uma boa parte das armas utilizadas para os crimes foram armas que estavam sob cautela do Poder Judiciário, sob guarda do Estado. Elas saem e vai para o crime. Isso aumenta. A outra coisa que a gente está discutindo, o deputado Júlio fala da corrupção, mas tem um novo fenômeno, né? A gente tinha no Rio de Janeiro um fenômeno secular chamado jogo do bicho, que hoje em dia é romântico. Hoje a gente tem milicianos que era pessoa ligada à estrutura militar, que continuaram, alguns que saíram, e no caso específico, aquelas armas que foram, por coincidência, presas no condomínio do presidente Bolsonaro, que era o seu vizinho, M27, que é considerada a arma mais poderosa, exclusiva dos fuzileiros navais. Então, veja bem, essas armas, ela tem fuzis, você vai ter armamento. Sem dúvida, não tem a parte da legalização, que são armas menores, não desse porte, e eu avalio que a situação da violência aumenta. É por isso que a sociedade, quando aprovou, quando foi ministro, se não me falha a memória, era o governo Fernando Henrique Cardoso, isso ocorreu, me corrija, e era o ministro, o senador Renan Calheiros, foi feito um plebiscito e a sociedade percebeu que naquele momento não queria as armas. Claro que a conjuntura muda, o mundo muda. Então, o ideal é que a gente pudesse dialogar, repito, ouvindo as autoridades, a sociedade e, de repente, discutir de novo através de um processo de consulta. Eu adoraria discutir de novo isso num plebiscito nos dias de hoje. Eu garanto que vai ser 80%, porque com a máquina estatal mostrando a verdade distorcida como foi, era terrível. Outra coisa, deputado, essa arma citada pelo senhor não se vende no Brasil. Ela é uma arma importada, não foi uma arma legalizada que entrou. Qualquer desses flagrantes que se dá, onde a polícia, o Estado chega dentro de uma comunidade, ou até através de contrabando de armas e munições, você não vai ver uma Taurus ali. Você vai ver Glock, você vai ver AK-47, AR-15, que não são fabricados aqui. O crime organizado não utiliza 38, ele utiliza pistola, sobretudo alongada, silenciador, tudo. Essa falácia e essa lenda urbana de que as armas legais, ela abastecem o crime, é muito desconhecimento sobre o tema. Não há nada que vincule isso. Um revólver aqui, outro acolá, inclusive tira até de um policial, que, quero deixar claro aqui,
e aqui fica aqui o desafio a qualquer especialista, me provem que só quem tem capacitação é um policial que possui uma arma. Quem dera um policial, me permita, Paulo, tivesse a chance de praticar 10% do que um atirador CAC profissional pratica em termos de tiro. Em uma frase, o que o deputado Paulão faria nesse momento com relação a dar mais segurança ao cidadão que não seja um decreto como o decreto das armas? Primeiro, escutar a sociedade, investir políticas sociais que, ao invés de armas, a gente tem que investir na educação. Deputado Jairson. Me dá a minha pistola, deixa aqui, a gente vai conversar sobre educação, a gente vai trabalhar para que a paz seja mantida, a gente vai discutir tudo, mas deixa a minha arma aqui comigo, tá certo? Livros é um processo a médio e longo prazo. Agora, não venha tirar meu direito de defesa, porque direito de defesa é direito à vida. Isso aí a história mostra. Estado, qualquer um deles que desarma seu povo está mal intencionado. Eu queria agradecer ao deputado Paulão, ao deputado Jaslan, pelo debate. O Câmara Debate termina por aqui. Hoje nós recebemos os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Julian Lemos, do PSL da Paraíba, que discutiram o decreto das armas. Continue ligado na TV Câmara e, se quiser assistir a esta ou qualquer outra edição de nossos programas, basta entrar em nosso site ou pelo YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.